Você conhece a passagem de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala a respeito da armadura de Deus? Se você não conhece, você vai conhecer hoje aqui comigo. Se você que já conhece, você já parou para pensar o quanto essa passagem é poderosa e pode mudar as nossas vidas? Vamos fazer a leitura? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permaneceis firmes, inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, esse versículo, essa passagem bíblica, ela já nos dá uma direção muito poderosa logo no versículo 10, que diz, o apóstolo diz: Quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você já parou para pensar que o Senhor, Ele é uma fonte de energia, que Ele é uma fonte de poder, a qual nós sempre poderemos buscar fortalecimento, sempre poderemos nele recarregar as nossas forças, recarregar as nossas energias? O Senhor, além de Ele ser poderoso, Ele é alguém que libera poder para as nossas vidas, libera poder para todos aqueles que o buscam. Então, se você está cansado, se você está fadigado, está enfrentando lutas difíceis de vencer, você sabe que você pode buscar fortalecimento, recarregar as suas forças no Senhor. Aqui o apóstolo, ele fala para nós nos revestirmos da armadura de Deus. Mas que armadura é essa? Essa armadura, ela nada mais é do que o próprio Cristo. Se nós atentarmos para as Escrituras, nós percebemos que a armadura na nossa vida hoje, a armadura de Deus em nossas vidas hoje, é o revestimento do Cristo em nossas vidas. Ou seja, quando eu deixo a velha criatura de lado e passo a viver uma nova vida em Cristo Jesus, eu estou sendo revestido por uma nova criatura. Quando o Cristo está em mim, através do seu Espírito, quando eu estou sendo revestido por essa armadura. Aqui a gente percebe que o apóstolo ele reparte as armaduras por parte. Ele vai falando de cada peça da armadura. Ele fala sobre o capacete da salvação, ele fala sobre a couraça da justiça, ele fala sobre o cinturão da verdade, ele fala sobre o escudo da fé, a espada do Espírito, ele fala sobre o calçado. E a gente percebe que cada parte da armadura protege uma parte do nosso corpo. Falando sobre o capacete da salvação, a gente percebe que ele vai proteger a região da nossa cabeça. E a nossa cabeça é onde a gente identifica que tem as janelas da alma. Nós temos os nossos olhos, ouvidos, boca, nariz, aonde entram imagens, entram sons que podem sim contaminar a nossa alma. Mas quando nós estamos revestidos com o capacete da salvação, nós temos o Cristo sobre a nossa cabeça, nos protegendo de toda a influência do mal, de pensamentos negativos, de coisas que podem afetar diretamente a nossa vida espiritual. Então, quando a gente tem o capacete da salvação, o Espírito do Senhor está sobre nós, sempre nos alertando para onde nós devemos olhar, o que nós devemos ouvir, o que nós devemos falar, o que entra e sai da minha boca, o que entra pelos meus olhos, o que entra pelos meus ouvidos e os pensamentos que eu tenho. Se você está sofrendo com pensamentos demoníacos, pensamentos que podem colocar você para baixo, complexo de inferioridade, síndrome do pânico, pensamentos suicidas, coisas que vêm te colocando para baixo, vêm diminuindo quem você é, saiba que em Cristo você busca a proteção para toda essa região. Eu costumo dizer que nós somos fruto daquilo que nós ouvimos, falamos e pensamos. Então, tome cuidado com o que você tem ouvido, com aquilo que você tem visto e aquilo que você tem falado. Busque a presença do Espírito Santo, trazendo essa proteção para a sua vida. Nós precisamos entender também que o apóstolo Paulo, no versículo 12, ele diz, nesse versículo, que o nosso verdadeiro inimigo é Satanás, que são os dominadores desse mundo tenebroso. Quem você tem colocado como seu adversário? Muitas das vezes, nós, por sermos seres carnais, esquecemos um pouco do espiritual e acabamos lutando com o inimigo errado. As coisas de ruim que acontecem na nossa vida, normalmente a gente transfere isso para outras pessoas e a nossa luta acaba sendo contra pessoas. A nossa luta acaba sendo contra a nossa sogra, contra o irmão,
contra um primo. E a verdade é que a nossa luta não é contra pessoas. Quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele está dizendo, a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é nas regiões celestiais. E só há uma maneira de nós vencermos essa luta, identificando o nosso verdadeiro inimigo. O seu inimigo é Satanás, não são pessoas. Então, as nossas lutas nós iremos guerrear elas, muitas das vezes, trancado no nosso quarto, com o nosso joelho no chão, buscando a presença de Deus, lendo a sua palavra, conhecendo sobre as Escrituras. E que Deus possa trazer a você uma maturidade espiritual, de não transferir as suas frustrações, as suas lutas, as suas dificuldades, as coisas que você tem enfrentado muitas das vezes, que sim, vem através de um outro ser humano, mas que você não transfira isso para outro ser humano. Tenha sabedoria e discernimento espiritual e entender que muitas das vezes não é a pessoa que está te atacando, mas sim aquilo que está sobre ela.